você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive. Hoje eu vou falar de um caso que deveria já ter jurisprudência firme sobre isso, ou talvez até uma lei, né, se o Congresso no Brasil resolvesse legislar, ao invés de ficar querendo orçamento secreto, que é a proibição de que médicos denunciem mulheres ao fazerem, quando essas mulheres procuram um hospital depois de terem feito um aborto ilegal. Nós vamos falar aqui sobre questões que envolvem segredo médico, questões que estão previstas em normas e inclusive no Código de Ética Médica, mas que infelizmente não são seguidas por parte, né, por alguns profissionais da saúde no Brasil, e esse é um problema muito grave. Birosca, esse quadro que eu faço aqui todas as semanas, falando de questões de direito. Esse conteúdo fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia e também no podcast Birosca News, disponível em várias plataformas. Se você gostou desse conteúdo, se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal, ative lá o sininho para saber quando houver novos conteúdos. Todas as semanas estou fazendo pelo menos 2 novos episódios, exceto essa semana meio atípica de carnaval, mas no geral pelo menos aí 2 novos episódios toda semana. Pois bem, essa é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça num habeas corpus, um recurso em habeas corpus, o recurso em habeas corpus número 181.907, para quem quiser procurar o acórdão completo, uma decisão que foi dada há mais ou menos um mês. E aí ela cuida de uma questão tecnicamente muito interessante, mas de uma questão humanitária que é mais importante ainda. A questão técnica aqui é: se um médico, ao atender, médico, enfermeiro, qualquer profissional da saúde, ao atender uma mulher que procurou uma unidade de saúde em razão de complicações derivadas de um aborto ilegal, e a gente sabe que o fato do aborto no Brasil ser proibido, em regra, não impede que mulheres façam, a única questão é se as mulheres vão fazer isso de maneira segura ou insegura, mas enfim. Se uma mulher procura uma unidade de saúde justamente porque ela fez o aborto de forma insegura, porque ela não teve dinheiro para pagar para uma clínica privada chique de aborto, que existem algumas para quem tem dinheiro para pagar no Brasil, esse médico ele não pode dar notícia sobre isso para a polícia, e se isso for, mesmo que isso for feito, o Ministério Público não pode, seja a polícia não pode fazer um inquérito e ofertar uma denúncia ao Ministério Público, seja o Ministério Público também não pode ofertar ação penal contra essa mulher baseado nessa prova, porque isso é uma prova obtida por meio ilícito e a Constituição proíbe provas obtidas por meio ilícito. O STJ ele não só resolveu extinguir a ação penal, que infelizmente estava ocorrendo em primeira instância, não foi barrada no primeiro recurso para a segunda instância, que deu seguimento à ação e teve que chegar ao STJ para que o STJ dissesse o óbvio, que essa é uma prova obtida por meio ilícito. Então ele não só mandou extinguir a ação através desse recurso em habeas corpus, como ele também mandou oficiar o Conselho Regional de Medicina por causa da atitude desse médico. Mandou oficiar, inclusive, ao Ministério Público para que apure responsabilidade desse médico por violação de segredo profissional. A relação médico-paciente é uma relação de segredo profissional. O médico não pode falar sobre aquilo que ele tem conhecimento na sua atuação como médico, mesmo que aquilo ali represente a prática de um crime. Aliás, o médico pode, inclusive, ao ser chamado para ser testemunha num processo, se recusar a falar, justamente aquilo ali envolver a informação que ele tem foi uma informação que ele obteve justamente nessa relação médico-paciente. Vale lembrar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem pelo menos uma decisão no mesmo sentido, o caso Manuela versus El Salvador, em que a Corte Interamericana também entendeu
o erro, como erro do Poder Judiciário daquele país ter dado seguimento a uma ação baseada nesse tipo de prova. Infelizmente, o STF tem uma decisão em sentido contrário, de certa maneira, uma decisão tanto de 2023, em que ele, não que ele falou contra exatamente, no recurso em habeas corpus número 217.465, mas ele disse que ele não poderia apreciar a questão porque isso envolveria reapreciação de provas, o que não poderia ser feito em sede de habeas corpus. Enfim, melhor fez aí o STJ, que percebendo a violação clara que houve da decisão das instâncias anteriores, mandou trancar a ação penal. E eu realmente espero que esse tipo de caso não aconteça mais, que esse tipo de jurisprudência acabe prevalecendo contra essa violação absurda do direito à privacidade e do segredo profissional que envolve essa relação. Bom, é isso. Se você gostou desse conteúdo, comente. Se você concorda ou discorda do STJ com relação a isso, comente também. E a qualquer momento eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país.